diminuir, às vezes não consegue diminuir. Entendi. Então, é super complicado. Mas ela está indo. Às vezes o que eu percebo, assim, saindo um pouco fora do tablet e já indo para os exercícios, é aquilo que a gente estava conversando. É a falta de contato. Às vezes os exercícios são tão complicados para que eles entendam. Por exemplo, tinha um texto lá que era dos igarapés, não sei o quê, que tinha uma palavra super difícil, fora do contexto da realidade dele. Entendi. Eu falei para ela, não, vamos entrar no Google, procura o que significa a palavra, Dicionário. para ver o que é, o que não é. Então, esse Então, é um às vezes, exercício, pega um Ana, pouco. que a gente faz, porque os textos são tirados do material da prefeitura, tá? Não tirei, não Eu faz sei. aleatório e tal. Vou explicar um pouquinho como é que isso funciona. Vou fazer assim, vamos começar aqui, porque a gente vai entrar um pouquinho nisso, vamos falar um pouquinho disso também, e eu acho importante vocês saberem e até saberem como pode ajudar em casa quando vocês tiverem essa disponibilidade, tá bom? Vamos lá, então, olha, primeiro, né, acho que aqui quem tá aqui, eu não sei se todos me conhecem, quem entrou aí, eu não sei, eu só falei com a Ana e com a Milene, eu não vi se tem, né, tá com o Ulisses, a Márcia, somos só nós aqui, eu nem vi. Sou eu, amiga da Letícia, Tati. Ai, oi, Tati, você tá aí? Oi, tudo Oi, bem? Lelê, tudo bem, amor? Como você tá? Eu tô bem, e você? Tudo bem. Você tá deixando a mamãe doida aí, tá? Tá, né? Bastante. Normal, né? Nada além do que já foi esperado, né, Tati? Tá bom. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Juliana. Essas lições porque assim, a Letícia, ela tá fazendo pelo Classroom agora, porque tá parado, né, as aulas. Mas essas que estão postando e ela presencial na escola não tá tendo problema dela ficar Não, porque pendente? as que eu fiz presencial são as que estão no Classroom, são as mesmas atividades. Então, se ela estava presencial, é um ou outro, entendeu? Não tem problema. Não precisa. Se ela estava na escola, ela não faz as de trás, tá? Ela já fez isso. Pode olhar no caderno dela, que de alguma forma ele está lá. Né? Às vezes em relação de tirar a foto pelo tablet, ontem a Letícia fez aquela lição de português que você pediu para as crianças fazerem no caderno. Sim. E a Júlia falou para mim que conseguiu tirar foto pelo tablet da escola. Não sei como, tá vendo como eles conseguem? Eu não sei como. Ela falou, porque como eu fui trabalhar, eu falei assim, então você ajuda ela, ou então pede para o papai ajudar ela. Aí quando eu cheguei, ela falou para mim, mamãe, eu consegui tirar pelo tablet da escola. Porque a Letícia, ela tá fazendo pelo tablet da escola, porque pelo celular é muito ruim, né? Olha lá, o Ulisses querendo dar uma dica lá, ó, vamos ver. Ó, eu não tive acesso aos tablets, né? Porque eu não sei como eles são, porque eu estou no remoto, né? Por causa da idade, né? Eu tenho mais de 60, então eu não posso estar na escola. Mas, se eu não me engano, no próprio plataforma, no Classroom, lá na hora que você quer enviar atividade, tem enviar por foto. Então, no próprio Classroom, acho que tem uma opção para você fotografar e enviar por foto. Precisa dar uma xeretadinha lá. Eu não vou dar uma vasculhada. Mesmo a gente que está na escola, se a gente não tem acesso, não pode pegar. Eu não tenho acesso ao tablet, eu não sei como ele funciona, mas pelo que eu tenho assuntado por aí, acho que na própria plataforma tem uma opção, né, para você enviar por foto a atividade. Preciso aí você clica ali, vai tirar a foto e aí anexa e envia. Entrega. Mas no tablet tem a câmera, tá? Só que é uma maneira, acho que difícil de acessar a câmera. Mas está lá. Precisa descobrir. Porque esse tablet ele veio configurado, tudo está travado, então ele está difícil de manusear e tal. Tem muita coisa. Mas as crianças conseguem, porque elas vão fuçando, então elas conseguem fácil.
Tá E como certo. eles Consegue viu? bem mais fácil do que a gente, né? É, É só deixar com elas, que elas fuçam tudo lá, elas acabam achando. bom, gente, vamos lá então? Ó, tem algumas informações importantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, eu até ia me apresentar, falei, as mães que estão aqui já me conhecem, né? Sou a Juliana, professora do terceiro C, a gente se vê de vez em quando nas aulas pelo Meet. E aí a gente veio aqui conversar um pouquinho para mostrar o trabalho da escola, né, nesse período diferente, o que a gente espera, né, para esse ano e tudo mais. Então, quero falar um pouquinho para vocês. Tendo dúvida, qualquer hora vocês me interrompam, tá bom? A gente está aqui com a professora Márcia, professora de PAPD, ela é a professora de apoio pedagógico, né? Márcia, você quer falar um pouquinho sobre o que Quero você sim. faz? Então, fica à vontade. Uhum. Bom dia a todos, eu sou a professora Márcia da recuperação. A recuperação é fornecida pela escola no horário de aula, né? Esse ano a gente está pegando os alunos da sala de aula. E aqueles que não estão conseguindo acompanhar o terceiro ano, a professora Juliana me indica, e aí está começando o trabalho com eles. Dos alunos que eu vi, assim, que está comigo já na recuperação, se não me engano, é a Letícia, né, Juliana? Que está aqui é a Lelê. Então, a Letícia, ela já fez algumas atividades comigo. Aí, quando é comigo, eles colocam a data no caderno, o meu nome, né, para os pais saberem que esteve com outra professora. Bom, no terceiro ano é fundamental essa ajuda, porque o terceiro ano reprova. Então, assim, o que eu consigo fazer junto com a professora Juliana acaba incidindo, né, nas séries posteriores. O conteúdo que eu tenho dado são para os alunos não alfabéticos, para o terceiro ano. Para as outras séries, são alfabéticos iniciais. Então, a partir disso, eu vou elaborando aulas para aquilo que eles precisam aprender de acordo com a fase que eles estão na alfabetização. É isso, Ju. Mas Legal. então significa que essas aulas de recuperação são aulas para as crianças, a grosso modo, que ainda não são alfabetizadas, que não conseguem Isso. ler corretamente, identificar as letras, essas coisas. Isso mesmo. E eu vou explicar um pouquinho o que a gente espera para vocês entenderem por quê. Bom, tá com a gente também o professor Ulisses. Ulisses, você quer se apresentar? O pessoal já conhece? Acho que é um bom dia de novo. Eu sou o professor Ulisses, eu sou da sala de informática, né? Que nem eu já tinha falado, eu estou em trabalho remoto. Então, todas as atividades que eu tenho postado estão lá no Classroom. E eu postei também lá no Classroom o número do meu Zap. Tá? Se algum aluno ou alguma aluna não consegue, tem dificuldade de possibilidade lá pelo Classroom, pode me enviar pelo Zap. Também serve para esclarecer algumas dúvidas que os alunos e as alunas têm. Então, o número está lá, né? Está lá no mural, né? Então, pode acessar, me adicionar e aí esclarecer dúvidas, entrar em contato comigo sobre algum problema relacionado às atividades, que nós estamos sempre à disposição. Acho que é isso daí. Uma coisa importante, por exemplo, Tati, você que falou assim, a Letícia está presencial, né? Como o professor Ulisses está no teletrabalho, ela precisa acessar o Classroom para fazer isso aí. Sim, ela faz a de artes. Não, ela está fazendo a de artes. Artes tem presencial, artes e inglês tem presencial. Certo. Isso. Tá? Aí os outros estão A de informática, ela está fazendo. Ela agora falta fazer essa atividade que tem que entregar uma atividade amanhã, aí ela já vai fazer já. Então tá bom. Isso. Tem uma que é amanhã que está para entregar, isso mesmo. Então tá bom, só para esclarecer. Não, mas
Mas também, se não fizer, pode fazer depois também. Às vezes acontece algum problema tal, não deu para entregar, pode entregar atrasado. É que como eu trabalho à tarde, então fica meio puxado, né? Que de manhã ela está na escola, à tarde ela está no projeto. E aí Não, só à mas noite aí que não ela tem consegue problema. fazer. Então, às vezes, eu tenho mais tempo mesmo é final de semana. Por isso que até queria conversar Isso. com a Juliana, que tem umas lições que eu vou entregar meio que atrasado para ela, que aí no final de semana eu pego ela para fazer. Tudo bem. Isso, mas as de informática também não tem problema nenhum. É que a gente põe a data porque para dar um período, né, para a gente poder fazer um controle Sim, sim. do prazo de atividades, né? Mas pode Tá entregar atrasado, não tem problema nenhum. A gente está sempre tranquilo. acessando Não e vê as tem atrasadas isso. também. Problemas. Bom, vamos lá, então. Professores devidamente apresentados. Eu não esqueci de ninguém, né? Porque eu estou aqui, como o computador está espelhando, eu vejo no celular é pequenininho, então eu não vejo todo mundo, só vou vendo quem vai falando. Bom, então a gente vai começar aqui explicando um pouquinho do trabalho, esse funcionamento da escola, né? Então tem um trabalho realizado por uma equipe escolar, né? Então a gente tem atrás, né? Ou à frente, ao lado da sala de aula, né? Do resultado final da sala de aula, a gente tem uma equipe que trabalha muito para isso não acontecer, principalmente agora, né? Então a gente tem aulas daí nas plataformas, então assim, eu que tô, por isso que eu acabei parando com as aulas pelo Meet, né? Porque começaram a ir alunos presenciais, né? Enquanto a gente não tinha aluno presencial, eu tinha 1, 2, eu conseguia fazer essa aula junto. Agora começou a ficar mais complicado. Com os alunos presenciais, eu não consigo fazer essa aula online com o pessoal que está em casa. Então, eu tenho que colocar as atividades na plataforma, eu tenho que fazer as atividades, né, presenciais. A gente tem reuniões semanais com coordenação, justamente para a gente estar com os outros professores, para a gente estar aí padronizando não, né, porque eles são tão individuais que não tem um padrão, né, mas para a gente estar se juntando para o trabalho dar certo, né? A gente vê o que deu certo, o que não deu, para a gente mudar. Márcia tem me ajudado bastante também com esse trabalho, ela dá bastante orientação para eu fazer em sala de aula, então mudei um pouquinho a postura em sala de aula com as orientações dela, que foram muito boas para os alunos que ainda não estão alfabetizados, né? Então a gente vai se ajudando. Tem esse contato, né, com as famílias pelo WhatsApp, tem os questionários de pesquisa por conta das aulas presenciais, distribuição de tablets, a gente também tinha distribuição de atividade. Então, tem todo um trabalho da direção, coordenação, os ATEs, né? Que vocês conhecem mais do que eu, porque vocês os crianças já estão lá desde o primeiro ano, né? E os outros professores, né? Então, esse trabalho também é muito importante para que o resultado em sala de aula, né, no Classroom, ele tenha sucesso, tá bom? É óbvio que não é só isso, né? A gente também tem aí a responsabilidade de vocês, famílias, né? Dos pais e dos alunos. A verdade é que essa ligação, né? Essa união entre os pais, né? E a escola, a comunidade, a escola, sempre foi muito importante para o desenvolvimento do estudante, né? Sempre. E sempre vai ser. E agora, com o ensino remoto, ela está mais ainda, né? Essa preocupação, né? Esse relato de vocês, né? A Milene falando, que eu tenho como é que eu ensino e tudo mais. Então, assim, é isso. Vocês têm uma participação muito grande no desenvolvimento deles, muito grande agora, porque eles estão lá o tempo inteiro com vocês. Por mais que a gente oriente, né? Eu mando vídeo, mando áudio explicando, vocês percebem que ainda não é o suficiente, eles ainda têm dúvida. E essas dúvidas nem sempre são em como fazer. É uma questão de insegurança, tá? Então, assim, a gente tem ainda que estimular muita coisa, tem que estimular a autonomia deles, eles precisam aprender a se virar, precisam aprender a se arriscar sem medo, né? Então, tem uma questão ainda que vai além da dificuldade, do não entendimento do que fazer, né? As crianças que estão presenciais, por exemplo, que eu explico, eu mando lição de casa, eles estão, se for texto, eu já li com eles, já discuti. Não é uma coisa que eu mando aleatório e falo, boa sorte, né? Vai fazer com o pai. Não, foi tudo muito bem explicado. Tem dúvida, não tem? Então, quando eles voltam, se eles chegam em casa, né, e falam, não sei nada, não faço ideia do que é para fazer, tem alguma coisa errada. Então, você não faça. Então, você volta lá e você vai perguntar para a sua professora, porque eu aposto que ela explicou, ela vai te explicar de novo. E essa questão da distância,
né? É isso. Quando eles ficarem muito na dúvida, não hesitem em mandar a mensagem, né? Pede para eles mesmos mandarem um áudio no WhatsApp. Eu tenho ficado, mesmo em sala de aula, eu tenho ficado com o celular assim, direto na mão, porque às vezes um aluno manda tá fazendo atividade, manda um áudio, e inclusive eu já avisei a gestão, falei, olha, eu estou com o meu celular, porque normalmente não ficaria, né? O celular não era uma ferramenta de trabalho, hoje ele é. Porque na hora que o aluno manda um áudio numa dúvida, é como se ele estivesse ali na sala de aula tirando uma dúvida. Então, eu vou sanar a dúvida dele naquele momento, tá? Sempre que possível. Como eu já falei para vocês, sempre que possível, eu vou responder. Então, se eu estou dando aula, às vezes o aluno presencialmente está lá, eles estão realizando uma atividade, eu estou ali, às vezes, corrigindo alguma coisa, ou preparando a próxima, eu vi mensagem de um aluno, na hora eu já respondo, tá? Então, pede para eles mandarem quem tiver, né, um celular e tiver o meu número e tal, pede para mandarem essa dúvida, né? E de repente agir um jeito de eu falar alguma coisa, eles já, tá, é isso, já conseguem fazer, tá bom? Não precisa, isso não é um problema, porque às vezes eu tô vendo que vocês ficam meio receosos, né, em relação a esse contato direto, então podem pedir ajuda sim, tá bom? Se eu não responder na hora, realmente eu não posso, mas sempre que possível eu vou fazer. E aí eles podem mandar um áudio, porque no Classroom, o WhatsApp ele é uma comunicação mais rápida, né? Além deles poderem mandar o áudio. No Classroom, eu não vou ver na hora, mesmo eu ficando aberta, tipo, às vezes nem aparece na hora para mim, e às vezes essa dificuldade que eles têm de expressar a dúvida através da escrita, né? Então, na oralidade é muito mais fácil eles perguntarem que você fala assim, não, então escreve para sua professora, até eles pensarem, né? A gente está trabalhando esse processo de escrita, então até eles pensarem como eles vão escrever, manda um áudio que é mais fácil. Nesse momento, é o melhor a ser feito, tá bom? Então, a gente conta muito com vocês para essa realização das atividades no Classroom, para quem está, né, em casa, né, essa entrega das atividades, a devolutiva dos professores. Eu estou meio em falta com vocês em relação à devolutiva das atividades, eu tenho visto bem devagar, né? Eu estou com uma carga burocrática maior e eu tenho me atrapalhado nisso, nessa correção das atividades. Então, estou em dívida disso com vocês, mas as atividades atrasadas, não fez, deu para fazer, foi como o professor falou, vamos entregando, né? O que eu peço para vocês em relação ao conteúdo que eu posto, que ele tem uma ordem, né? Então, se tiver uma atrasada, por exemplo, da semana, né? Não fiz da segunda, eu vou fazer da terça. Né? Às vezes ele vai ter dificuldade na atividade da terça, porque ele não fez a da segunda, era um engajamento ali para ele ir desenvolvendo, né? Então tem esse cuidado na hora de realizar as atividades. Mas eu quero fazer a de hoje e depois eu faço as atrasadas. Não, vai vindo de trás para frente até você alcançar, que é melhor assim, tá bom? Bom, e a gente tem hoje, né, não temos os 3, mas inicialmente, né, no início do ano, foram ofertados, né, 3 tipos de ensino, né, que foram as atividades impressas, o remoto, que seria pelo Classroom, e o presencial, né? E aí vou explicar um pouquinho o que é cada um, como está sendo trabalhado cada um deles. Tá muito rápido? Tudo bem? Não, tá tudo bem. Então tá jóia. As atividades impressas foram utilizadas aliás, por muitos alunos inicialmente, e hoje, né, elas não são mais uma possibilidade, por uma questão até de segurança, né, gente? A movimentação de pessoas na escola aumentam para a retirada desse material, para a entrega desse material, além de ser um material que não tem uma proteção para os pais, para os alunos, né, para os professores, devido ao contato do vírus, né? Foi uma saída, ajudou, eu acho, que em muitos casos, mas com as entregas dos tablets, ela acabou sendo abolida por uma questão de segurança, né? A gente tem o ensino remoto, que são, né, essas aulas pelo Classroom. A gente sabe de como, né, tem às vezes essa dificuldade de acesso, até que a gente ainda não tem a turma toda acessando, mas é esse nosso objetivo. O ensino, no momento, seria o ensino ideal, por uma questão de segurança, né? Se todos tivessem no ensino remoto, a gente poderia retomar até essas aulas online, né? E cada um em casa, né, por uma questão de segurança devido à pandemia, tá?
Então, isso não teria esses intervalos que a gente tem hoje, né? Porque a gente tem casos de Covid na escola, a gente acaba dando essas paradas, né? Enfim, então hoje seria. Tem as aulas que são postadas no Classroom, são as mesmas atividades postadas, apresentadas presencialmente para as crianças, né? Então, é por isso que vocês tenham... Às vezes eu mudo o horário, porque por uma conta de mudança de horário da escola. E aí eu mudo do Classroom também, porque eu coloco as mesmas atividades que eu posto lá, são as que eu dou em sala de aula, né? Eles não têm atividade impressa, eles escrevem na lousa, eu uso a lousa, né? A gente tem essa... a Tati dá para perceber isso se você pegar o caderno da Letícia, vai ver que tem muita coisa colada, porque também não dá para eles escreverem o tempo inteiro, né? Eles ainda não têm esse exercício e essa velocidade, então, para a gente render enquanto a conteúdo. Mas eles também escrevem e tudo mais, né? Mas, enfim, é um formato de aula diferente. Eu tenho colocado, na tentativa de ajudar, tenho colocado vídeos explicando o que é para ser feito. Às vezes ponho áudio, quando tem texto para ser lido, eu coloco um áudio lendo o texto, na intenção de auxiliar essa criança que está fazendo em casa para que ela consiga fazer sozinha. Mas, pelo jeito, não estou tendo muito sucesso, né? Pelo que a Ana e a Milene relataram, parece que não está sendo... A dificuldade que, pelo menos o que eu tenho aqui com a Manuela em casa, é justamente essa coisa dela achar que está em casa e ela não tem a responsabilidade de fazer a atividade. Isso é... Então, ela acha que ela está de férias. Então, assim, sentar com ela para fazer o exercício é muito difícil. Fazer a leitura aí, então, é muito mais. Então, eu já tentei vários artifícios. Já comprei gibi. A gente tem livro de historinha fininho, que eu sempre comprava para ela desde quando ela era pequenininha para ler para ela. Então, eu tenho essa dificuldade de estimulá-la à leitura. Se ela não lê, ela não consegue interpretar. Então, às vezes tem exercícios de português, até mesmo de matemática, a gente estava brincando de escolinha, até postei para Sim, sim. dessa coisa dela interpretar o que está sendo, o que está escrito no texto. Então, ela tem essa dificuldade justamente pela preguiça da leitura. E aí tem as trocas de letras, o D com T, o B com D, entendeu? Aí tem que explicar para ela qual é a diferença do M e do N. Mas eu tenho essa dificuldade de tentar... Eu já trabalhei em escolinha, eu já sei mais ou menos como funciona. Mas então eu tenho a dificuldade de tentar passar para ela a importância da leitura e de fazer o exercício. Tenho a dificuldade de montar uma rotina de aula para ela, tipo, tentar conciliar a hora dela acordar com a hora da aula. E ela fazer o exercício nesse período. Então, é muito difícil. Eu estou tendo muita dificuldade. Muita. Eu sei porque eu senti isso na pele enquanto mãe. Porque eu tenho um de 3 e um de 5. E o de 5 para sentar para fazer a aula, gente do céu, nossa, chorava, tinha dia que chorava, né, esperneava, e é isso, você fica se desdobrando, eu entendo muito esse lado de vocês, né, e quando eu falo... É que nem no caso da Letícia, a Letícia, o problema dela é a irmã, porque como a irmã estuda à tarde... Aí, se ela tá em casa, ela vê a irmã dela que não tá fazendo lição, aí ela fica, por que a Júlia faz a lição e eu tenho que ficar sentada para fazer lição? Por que eu tenho que ficar aqui assistindo aula enquanto a Júlia tá brincando? Então, por isso que eu mandei ela no presencial, porque com ela em casa é muito difícil. Porque ela vê a irmã, aí ela quer ficar do mesmo jeito que a irmã. Para vocês, né, a gente está falando de um ideal. Tá? Quando eu falo que o ideal é o ensino remoto, por uma questão de segurança. Vocês não me entendam mal, viu, Tati? Nem quem manda a criança para a escola, e nem que outra, porque meus filhos também estão indo para a escola. A questão não é essa, né? Porque eu voltei a trabalhar, eles vão para a escola. Quando eu estava em greve, eu estava em casa com eles. Né? Então, não tem como. Eles também estão indo para a escola. Né? Então, assim, eu entendo o lado de vocês. E a gente sabe que tem a questão social, né? E eu falo de um ensino remoto como importante por uma questão de segurança devido à pandemia, né? Que a gente sabe, é uma luta dos professores, né? Tantos estão aí ainda em greve, brigando por isso, com medo de voltar, porque a gente sabe, né, como aconteceu, vocês viram no grupo, né, que a Silvana até informou. A gente teve o caso de um aluno porque os pais estavam com Covid, e como o menino não tinha
sintoma, ele foi para a escola. Então, aí tem uma falta de cuidado que, quer dizer, afeta toda a dinâmica da escola. Quer dizer, todo mundo teve que parar, né, por 4 dias de aula, né? Então a gente fica nesse ensino remoto e tudo mais. Então, fica nesse vai e vem. Então, a gente entende isso tudo, né? O que eu quero deixar claro para vocês é isso, são as possibilidades que a gente tem de ensino, o que seria ideal, né? Mas o ideal, às vezes, está longe do que é funcional, do que a gente precisa da prática, tá bom? Então, a gente E eu está acho só... que até é válido o ensino remoto e eu dou esse meu ponto positivo para a própria criança. Porque ela vai estar socializando com os coleguinhas mesmo à distância, tem esse contato pelo vídeo. Então, E você acha outra, que o Meet eu acho resolvia? que seria fundamental. Você acha que com o Meet dava para fazer, Para ela mim, eu queria acho. participar? Porque sim, deu para perceber nos dias que tiveram aula online. Então, quer Entendi. dizer, ela se predispõe a acordar, ela se predispõe a prestar atenção, ela sabe que ela está socializando com os amigos. Tem a professora perto, assim, distante Sim. ou não. Então, para ela está em aula. E eu acho Tá. que isso é fundamental para a própria criança perceber que ela tem a responsabilidade de ir para a escola e que ela está com os coleguinhas ali mesmo. É o momento, né? Eu acho fundamental. Eu confesso, eu concordo com você. Eu vou tentar pensar de alguma forma para a gente retomar isso, tá? Eu tinha na minha cabeça pensado, por exemplo, assim, que eu sei que a escola não tem esse recurso e eu tenho consciência disso, mas que de repente, se voltar à aula presencial, ter uma forma de que as crianças em casa possam acompanhar online a aula. Então, sem que você tenha que sentar na cadeira para poder explicar para um, para depois explicar para outro. Eles acompanharem de uma forma geral como se eles estivessem em sala. Entendeu? Seria o sonho de todo mundo. Não, então, por isso que eu falei, eu consigo dar, né? Quando eu não tenho aluno presencial, eu consigo dar para vocês. Eu entro no Meet, eu dou aula no Meet normal, né? A mesma aula que eu planejei. Eu não mudo o planejamento da aula. Às vezes a mediação é diferente por conta da distância, mas a gente faz, né? Mas aí com essas crianças presencial, e aí a gente tem a dificuldade. O que acontece? A ferramenta eu até tenho, né? Então eu levo meu notebook para a escola, eu tenho um projetor, então eu projeto as crianças no projetor e quem está lá está vendo. Então esse é um material que eu tenho. O problema é assim, que a gente sabe, eu fui fazer um bingo outro dia, porque eu estava com 2 crianças, só fui fazer um bingo. A internet, o Gui não conseguiu acompanhar, porque é isso, gente, o bingo, a proposta é eles escutarem o número e eles saberem que número que é. Eu tive que escrever porque estava falhando a internet, então a gente tem essas oscilações, né? E isso é uma coisa que, vou te dizer, não tem outro... me irrita mesmo, porque na hora que eu tô lá dando uma aula, e aí eles começam, tá cortando, não tô entendendo. Aí você fala assim, agora? Porque é isso, é o que eu tenho aqui. Se eles não estão nem me escutando, eu vou ter que encerrar, entendeu? Então, é com isso que a gente tem que saber lidar, né? Com essas questões. Vou retomar com a coordenação, para a gente tentar retomar as aulas pelo Meet, até por essa importância, e vou tentar adequar de alguma forma isso na rotina da aula. Eu acho de extrema importância. Fez diferença. Por mais que você não precise ficar tentada, porque eu sei que há dificuldade de você interagir com o aluno na sala, interagir com o aluno online, mas uma forma de que as crianças, você está no quadro, e as crianças não estão vendo que você está no quadro. É como se ela estivesse dentro da sala de aula, entende o que eu estou querendo dizer? Eu entendi. De uma certa forma, em casa. Porque eles vão se sentir em sala e eles vão prestar muito mais atenção, entendeu? Eles vão ter esse senso de responsabilidade. A gente pode. Tô aqui com algumas ideias agora, preciso pensar, tá? Você sabe que a gente tentou fazer isso e foi legal, né? Durante o tempo, estava funcionando, né? Então eu posso tentar, por exemplo. Talvez eu não consiga fazer todo dia, mas de terça-feira a Márcia tem ficado com as crianças de apoio. E eu fico com 2 crianças na sala. Terça-feira é um dia que dá pra gente fazer, entendeu? Então, assim, eu preciso
pensar, organizar e contando sempre com a compreensão de vocês, né? Eu marco, às vezes a gente marca em cima da hora, às vezes tem que desmarcar. Infelizmente eu não estou conseguindo manter uma sequência. Apesar que agora acho que até a gente vai conseguir, porque a gente está conseguindo fazer isso na escola, né? Por exemplo, amanhã, hoje não, porque hoje a gente tinha reunião, porque normalmente esse horário eles estariam na aula de artes, por isso que eu marquei. Né? Então, mesmo se eu estivesse na escola, eles estariam na aula de artes, eu falaria com vocês. Por exemplo, amanhã dá para a gente fazer aula online. Porque eu não tenho reunião, eu teria as aulas com ele, né? Então, eu já tinha a intenção de avisá-los, porque eu fiquei sabendo ontem à noite, né? Que a gente não vai ter aula presencial. Então, amanhã eu consigo, a gente marca umas 8 horas da manhã, não precisa nem ser tão cedo, né? A gente marca umas 8 e eu faço as atividades com eles pelo Meet, tá? Então, depois eu aviso vocês direitinho. Tá. Mas enfim, né? A gente tem, eu acho que nossa terceira opção aqui, que é o ensino presencial, né? Que eu queria que vocês entendessem isso. Eu sei da dinâmica de casa, às vezes da importância da criança ir para a escola. Não interessa o motivo e nem quero que vocês se justifiquem, tá? Eu só quero explicar como que funciona. Então, assim, a gente tem um ensino presencial, mas que não tá como a gente também gostaria, né? Porque a gente tem uma outra dinâmica de ensino, porque a gente não consegue fazer uma brincadeira, a gente não consegue, porque a gente tem que manter o distanciamento, né? Porque a gente tem essa questão da quantidade de criança por sala. Então, tem muita coisa envolvida, né? Esses espaços estão limitados, nossa circulação pela escola está limitada, né? Então, não está ainda também, mesmo estando presencialmente, a gente não tem um ensino como gostaria, como, né, que fosse e tudo mais, né? Não está ainda, mas tem essa oferta, então para quem tem, oriente sempre as crianças, né? Que tem que ficar de máscara, é um reforço que a gente faz, manter a distância, né? Então a gente faz isso o tempo inteiro, tem álcool pela escola inteira, né? Eles instalaram uma pia no corredor, então eles lavam a mão. A movimentação pela escola, ela está delimitada. Então, no meio, o corredor é pequeno, mas mesmo assim, dividiram em dois. Então, tem um que vai, outro que volta para não trombar. Então, assim, tem toda uma dinâmica e uma questão física da escola que foi alterada para receber essas crianças. As mesas já estão posicionadas com um marcador, uma faixa no chão, então que eles não podem movimentar daquela mesa, né? Então, assim, não é a escola que eles queriam, que a gente queria, que eles estavam acostumados, mas é uma escola que está preparada dentro das suas possibilidades, né, para receber essas crianças. Dentro das possibilidades e dentro das orientações que a gente recebeu, na verdade, né? Tem todo um protocolo a ser seguido e esse protocolo, ele está sendo seguido. O risco existe do mesmo jeito que existe, né, com a gente circulando, com vocês que trabalham fora de casa, né? Eu acho que assim, ele é um pouco maior quando a gente fala um risco dentro de sala de aula, porque são crianças, né? Então a gente, enquanto adulto, a gente sabe que tem que ficar com a máscara, a gente sabe que não pode encostar em ninguém, a gente, né, tem que manter. Então, assim, a gente tem uma consciência maior do que pode acontecer, né? E eles esquecem, no momento que eles estão na sala, que eles estão na escola com outras crianças, eles esquecem um pouco isso. Então, às vezes, eles abraçam para ir para o lanche, vamos, né? Aí, opa, separa, tem que manter a distância. Então, é uma coisa que a gente tem que reforçar sempre. Então, esse risco, infelizmente, ele existe, né? Por mais que a gente tome cuidado, por mais que vocês tomem cuidado, esse risco ainda existe de contágio, tá bom? E a importância desse material individual, eles têm que ter o material deles, porque a gente não consegue esse compartilhar, né, o material coletivo, aumenta o risco. Então, as crianças, eu uso muito tesoura, cola, então lápis, borracha, eles têm que ter no estojo. Quem for para a escola tem que ter, porque é muito importante para eles conseguirem realizar tudo sem ter um risco maior de usar o material coletivo, tá bom? Então, por isso que eu peço para vocês desse cuidado, dessa atenção nesse material. É muito importante que eles levem todo esse material para a escola, tá? E uma coisa que eu queria, para fechar aí com vocês, na verdade, é explicar um pouquinho do que a gente, né, que foi que a gente começou a falar. Eu falei, não, peraí que a gente vai retomar isso. O que é esperado, tá? Então, vamos lá. A gente tem, na prefeitura, as turmas são divididas, as séries são divididas em ciclos, tá? E o terceiro ano, ele é o último ano
do ciclo da alfabetização. Então, significa que a criança, não é que a criança é alfabetizada no primeiro ano, ela tem um processo de 3 anos para ser alfabetizada. Então, no primeiro ano, ela tem a alfabetização, não é só, a gente não fala só em leitura e escrita, né? Estou falando em alfabetização de português, em alfabetização de matemática, em organização. Ela tem um conhecimento de escola no primeiro ano, que vocês, né, as suas crianças ainda tiveram isso no primeiro ano. A gente sabe que tem criança que entrou no passado e não teve, porque fez a distância. Então, essa organização escolar, né? Então, eles aprendem muito a ler e escrever com a vida do cotidiano mesmo, né? Então, com as práticas diárias, aprender a usar um caderno, aprender a usar, né? Acabou aqui a grande dúvida, e acabou minha linha. Então, se organizar dentro de um caderno, organizar a sua mochila, ficar sentado para né, para realizar uma aula. Então, toda essa aprendizagem no primeiro ano, e aí conhecer, lógico, conhecer as letras, tem essa fase, né, conhecer o alfabeto, ir associando e tudo mais. Né? Aí depois vem, no segundo ano, ele vai se desenvolvendo, começam nas escritas de frases. Aí, Márcia, você me ajuda, hein, se tiver alguma informação que você achar importante, né? Então, assim, ele é um desenvolvimento, essa alfabetização, né? Então, a gente é como se fosse, vai dificultando. Então, ele precisa ter aquela base para ir passando para outra, né? E a gente está falando de um terceiro ano, onde a gente já trabalha escritas de textos. Então, a gente está falando de uma criança alfabetizada, que vai começar com escritas, escritas de coisas que elas, né? Então, eles vão escrever um final, escritas coletivas, né? Então, que eles vão entender um pouquinho da estrutura textual. Então, a partir de textos lidos, a gente aprende a ler lendo, aprende a escrever escrevendo. Não tem jeito. Né? Então, esses erros, essas trocas na hora da leitura, essas trocas na hora da escrita, é treino. E não adianta você falar, você ensinou tal. Ela vai percebendo e até que isso é um ganho, é uma conquista. Né? Só que a gente está falando de um terceiro ano que não está no ponto que a gente gostaria. Né? Devido já a um ano que nós vivemos, né, ano passado, devido à pandemia. Né? E eu estou falando devido à pandemia mesmo, porque a criança com dificuldade, ela teria outros recursos dentro da escola de apoio para que ela tentasse alcançar, né, essa expectativa para o final do ano. Então, ela não teve isso. Né? Então, e ela não está tendo esse ano de novo. Então, assim, a gente está numa reorganização curricular. É isso. Né? Então, dentro do que a gente esperava para o terceiro ano, algumas crianças vão conquistar, outras não. Então, a gente vai ter uma adaptação, acredito ainda, terceiro e quarto ano deles, para que a gente chegue no que a gente gostaria que chegasse esse ano. Né? Então, para que isso aconteça, porque, né, essas outras informações e esses outros conhecimentos para que essas escritas que a gente espera aconteçam, a gente tem que respeitar ainda muito esse ritmo deles, né? Esse desenvolvimento deles, quem que a gente vai precisar estimular mais, estimular menos, né? Quem já está indo, a gente pode, se ele já está indo bem, a gente pode dar mais informações para que ele avance mais, mas a gente não pode esquecer o pessoal que está com uma maior dificuldade, que ficou com uma defasagem desse segundo ano à distância já, tá bom? Então, por isso que a gente está, assim, num ritmo ainda devagar mesmo, tem bastante leitura, e agora eu comecei, né, com as escritas dos contos, então comecei com as escritas do título, né, e aí depois eu vou começar, e aí eu já estava programando algumas aulas pelo Meet até, Ana, porque eu preciso das escritas coletivas, né? Eles precisam ver uma estrutura de texto que eles estão produzindo e depois de como a gente pode melhorar esse texto. Esse trabalho em cima é muito produtivo, né? Eles escrevem de um jeito, depois eles vão fazer a revisão daquele texto, como que eu posso melhorar, né? De todo jeito. E a gente vai fazer bilhete, receita, enfim, tem várias formas. Então, algumas aulas já estavam programadas que tivessem esse acesso online. O que eu estou tentando fazer um padrão de aula para que vocês também em casa consigam se organizar, tá? Para que isso vire uma regra. E aí vocês consigam melhorar essa rotina para as crianças participarem das aulas, tá bom?
para que esse processo ele funcione, né, e a gente obtenha o melhor, porque assim, todas as crianças vão se desenvolver. Todas as crianças vão ter uma evolução na aprendizagem, no ensino-aprendizagem. Então, assim, elas podem ter um passinho, pode ter um pulo, tá? Isso vai depender muito delas. Então, o que a gente precisa controlar é a ansiedade, né? A nossa ansiedade de passar para eles, com esse desespero, Ana, que você fica, porque ela não consegue fazer a conta, isso aqui lá, né? A Tati também tem essa coisa. Não faz isso com eles, porque vocês estão acabando com vocês, porque vocês ficam nessa neura e estão judiando deles, porque vocês estão passando essa ansiedade para eles também, tá? Então, eu entendo. Então, quando vocês quiserem chorar e as pitanga, manda mensagem para mim, não briga com eles não, tá? Manda mensagem para mim, eu respondo, não tem problema. Porque essa Não, é ansiedade porque passa se eu muito pra deixar, eles. se eu deixar a revelia, ela não faz nada. Ah, eu sei. Nada, nada, Não. nada, nada. Não, não Então tô eu falando pra tento, você largar a mão. não. Então eu tento, por exemplo, no caso do quadro. Ah, mamãe, vamos brincar de escolinha? Aí eu pego o gancho da escolinha, de brincar com a escolinha, e já pego alguma coisa que ela tem dificuldade, que eu percebi que ela teve dificuldade em fazer. No Sim, caso, sim. foram as continhas daquela atividade que teve e tal. Aí ela se empolga. É por isso que eu tô falando dessa coisa da interação com as outras crianças e com o aluno, porque ela se sente dentro da aula. Se eu ficar só comigo e com ela em casa, eu tô com dor de cabeça, eu tô sofrendo, eu tô com dor de barriga, você tá me matando, não sei o quê, que saco. Então, nós tudo somos isso maus. ouço, entendeu? Aí pra eu não me estressar, eu falei, tá bom, Manuela, você viu que tem um monte de atividade atrasada. Eu falei, tá bom, Manu. Aí a gente foi trabalhar, ela foi trabalhar comigo e tal. A gente faz amanhã, mas de amanhã não passa. Tá bom, mamãe. Daqui a pouco. Chegou amanhã. Mas que saco. Mas por que tem que ter aula online? Porque eu tenho que fazer lição. Entendeu? Então, para eu não me estressar, para não estressar ela, eu falo, tá bom, daqui a pouco você faz. Aí você acaba daqui a pouco que você faz, vai virando uma bola de neve. Entendeu? Não, mas eu entendo, de verdade. A gente fica se virando muito, né? Tentando convencer. Esse tentar convencer a criança a realizar a atividade desgasta muito a gente. Então, às vezes também. É isso mesmo, né? Agora, vou mandar de vez em quando umas mensagenzinhas. Cadê essas atividades? Tá? E você mostra para ela. Por favor. Entendeu? Para ficar uma cobrança também minha, né? Então, eu falo assim, agora eu tô sentindo falta das suas atividades, você não tem feito, olha, é importante que faça. Então, para ela também, opa, não é só minha mãe que tá pegando no meu pé, né? Exatamente. Então, vamos escutar, então deixa eu fazer alguma coisa e tal. Estou aqui pensando em algumas coisas, vamos tentar, mas eu acho que a gente, de alguma forma, é isso, tá? Da gente tentar incentivá-los a fazer, não tenho, né? Acho que vocês estão aí fazendo a parte de vocês, então incentivá-los a fazer do jeito que der, né? Que a gente, das possibilidades em que a gente tem, essa tentativa de estimular que eles façam sozinhos, né? Então, por exemplo, até a Milene falou assim, não, eu prefiro usar o computador, porque no computador ele faz sozinho, ele já tem... Então, assim, deixa mesmo. Se você tem essa possibilidade de deixar ele com o computador, se ele consegue fazer sozinho, a proposta é essa, né? Aliás, a proposta seria, assistiu lá o vídeo com orientação, escutou o áudio, fez lá, leia a atividade, não entendeu? Me procura, né? O ideal seria isso, né? Me procura. Vou pensar com carinho em relação a essas aulas para a gente retomar, tá? Vou pensar aí de um jeito que a gente consiga fazer. Vou tentar o melhor jeito possível para vocês, para mim também, em sala, né? Por isso que eu falo que eu tô defasada e tô devendo para vocês o feedback das atividades, né? Por conta dessas outras funções que a gente tem, né? Esse trabalho, aí eu acabo ficando sobrecarregada e não tô dando muito conta, né? Mas tô já me organizando, porque a gente tem todo um relato, né? Um burocrático, a gente tem que relatar tudo que é feito a todo momento. Então, a gente acaba os professores acabaram ficando sobrecarregados também com isso. Então, assim, além de preparar a aula, né, além de compostar a aula, além de dar a aula, você tem que fazer toda uma outra parte burocrática, tá? Eu estou reclamando do meu trabalho, só estou constatando e participando isso para vocês de que não é justificando, é informando que eu estou me organizando, né, para que eu consiga atender da melhor forma possível.
Vou pensar num jeito em retomar essas aulas do Meet. Eu também acho elas importantes, tá? A gente teve alguns contratempos em relação a essas aulas, mas eu acho que elas são, de fato, importantes, relevantes. Eu acho que, né, que quando a gente consegue fazer, é relevante para eles, para o desenvolvimento, então eu acho que vale a pena a tentativa. Tá bom? Eu queria só perguntar uma coisa, professora. Diga. Como um material de apoio, por exemplo, não sei se é o caso das outras mães. Essa coisa de você digitar no computador, para eles é muito cômodo, porque você tem o autocorretor lá no computador. Você escreve a palavra, ele autocorrige lá, ela clica lá e a palavrinha está pronta. Eu queria ver o que a gente pode utilizar, eu estou falando no meu caso, e de repente pode servir para as outras mães, para que eles trabalhem justamente essa escrita em casa. Então, porque estou começando agora. Ah, tá. Você percebeu que agora eu comecei a pedir para eles fazerem no caderno? Então, agora Sim. que eu comecei. Então, assim, a gente está no processo. Então, é um processo, tá? Sim. Agora, a gente vai começar a fazer. Inclusive, as escritas, pela atitude, eles não vão digitar, eles vão escrever. Não, isso você não sabe. Eu achava até melhor fazer no caderno para poder também ajudar as crianças do que as crianças fazem direto no Classroom. Porque fica muito fácil. Então, eu acho que, na minha opinião, como a mãe da Manuela também falou, é preferível 1000 vezes, que nem ontem. A Letícia fez a lição lá do caderno. Nossa, eu cheguei aqui, eu dei até parabéns para ela. Porque a letra dela saiu bonita, porque você já viu como a Letícia tá, né? Quando ela tá de bom humor, ela vai que é uma beleza. É verdade. Não, é igual a Manuela. É igual a Manuela. E ela tá tendo incentivo porque a irmã dela tá ajudando ela. Que nem eu falei, Letícia, vamos acelerar para a mamãe poder te ajudar antes de começar a reunião? Não, a Júlia me ajuda. Quando não é a Júlia, é o pai que ajuda. Então, ela tá tendo... e o pai ajudando, ela tá conseguindo fazer. Ela faz... Nossa, ontem ela fez a lição. Eu preferia 1000 vezes que fosse melhor fazer no caderno do que na própria atividade. A gente está se adaptando a um sistema, né? Então, eles estão manuseando, estão editando, estão conhecendo o Classroom, e tanto é que as atividades me dá muito mais trabalho para eles editarem. Muito mais, porque eu pego toda a atividade do livro e para eles editarem eu tenho que copiar todo, eu tenho que fazer as tabelas, eu tenho que, entendeu? Para mim dá muito mais trabalho fazer assim também. Então, mas porque a gente está num processo, né? Então, eu não posso, a gente trabalha tabela, trabalha gráfico. Eu até cheguei a fazer um gráfico online com eles, né? Para eles fazerem no caderno. Então, assim, mas eu tenho que estar junto. Imagina se eu mandasse aquele gráfico para vocês fazerem sem eu estar junto. Vocês iam me matar. Vocês viram o trabalho que deu comigo, fazendo, passo a passo, mostrando para eles, entendeu? Então, assim, isso demanda uma atenção maior minha, né? Então, para eles editarem, é só para eles realizarem a atividade. Então, agora a gente começou, porque a gente vai começar com escritas, então eu preciso que eles façam. E corrigir, gente, o caderno deles, quando manda a foto, eu falo pra vocês, caprichem na foto, pelo amor de Deus, né? Não, e assim... E a organização do caderno. Tem criança que assim, eu só coloco o que foi feito, porque eu não consigo entender o que está escrito. Então, é justamente isso que eu queria entrar nessa questão. Porque é uma preguiça. Por isso que eu tô falando, é mais fácil eles fazerem algumas atividades, o exercício, porque eles precisam fazer, porque para eles é muito cômodo fazer pelo Classroom. Mas vocês perceberam que essa semana eu comecei, né? Então, ela foi fazer a atividade do carinhoso, eu falei, Manu, vamos fazer no caderno. Eu falei, eu não vou fazer você corrigir, eu vou mandar assim. Eu falei, que letra é essa, Manuela? Porque é tudo do jeito que quer, entendeu? É um garrancho, é uma coisa horrorosa. Eu falei, você é um treino, não tem jeito. E eles estão treinados. Conseguiu fazer direitinho já. Ela fez a letra até bonitinha. Ela fez a letra... do jeito que é a letra dela bonitinha, fez tudo redondinho, não fez... Porque quando ela tá com uma vontade, ela quer fazer tudo de qualquer jeito. A letra é uma maior do que a outra, uma... Mas a letra de forma misturada com a letra cursiva. Não. A Letícia ainda tem exercitado isso em sala de aula, porque ela tem escrito. Porque por mais que eu dê a tabela, eu faço eles copiarem na lousa o exercício enunciado. Aí você imagina quem não faz presencial. Então, mas a gente está num processo, Ana. Eu sei que essa preocupação existe, ela é minha também.
Então a gente estava assim, vamos começando a fazer. Aí agora essa semana eu já pedi mais para usar o caderno, né? E atenção agora, até porque a gente vai escrever mais, né? Então a gente precisa disso. Então vai usar mais o caderno mesmo, tá? Por isso Tá. que é muito importante esse material, eles terem o material direitinho, porque é um material que eles vão precisar para usar para as próximas aulas. E inicialmente eles precisam de mais orientação, né? Tanto é que até acho que eu dei essa orientação. Eu não sei se agora, porque eu já gravei a aula de amanhã, mas agora não sei se foi de hoje, de amanhã, que eu fiz exatamente isso, que eles tinham que fazer uma atividade. Então, eu falei assim, olha, então coloca lá no caderno. Então, para identificar, então você coloca a aula, o dia, porque assim, eles não precisam copiar enunciado. Eles precisam aprender a se organizar. Então, eles precisam aprender a organizar esse caderno. Então, mesmo se eles... Porque às vezes tem coisas que não tem necessidade. Eles olham lá uma coisa para responder só. Eles não vão copiar o texto inteiro, eles vão só responder o texto. É do texto, é de hoje, de português. Não, é de amanhã. Então, de amanhã tá assim. Então, a gente tem a leitura de um texto, de um conto, da Chapeuzinho Vermelho, é de amanhã. E aí eles têm que responder no caderno. Então, eu expliquei toda a organização do caderno, como eles vão fazer no caderno. É a atividade de amanhã. Mas amanhã eu vou estar com eles, então eu explico de novo, não tem problema. Tá bom? Bom, gente, o que eu queria, né, compartilhar com vocês, as informações já foram ditas. Queria que vocês entendessem um pouquinho desse processo, né, de aprendizagem deles, desse respeito. Puxa a orelha da dona Tati, que fica fazendo a Letícia escrever com letra cursiva. Não precisa escrever com letra cursiva. Não, ela que está fazendo por natural desde o ano passado. Então, porque se ela precisa aprender. Então, qual é o nosso objetivo agora? É leitura. Ela tem que reconhecer a letra cursiva, a letra de forma, a letra imprensa, porque ela tem que saber ler todas. A que ela vai utilizar para escrever, aí é preferência dela, tá? Por enquanto vai ser isso, até porque, por mim, eu nunca exigi um tipo de letra. Aqui eu falo para eles, a gente já teve essa discussão em sala de aula. Eu uso a letra cursiva porque eu acho mais rápido, mais fácil, né? Mas para eles ainda é difícil, porque emenda uma na outra, por mais que eles identificam, né? Então escrever é mais difícil. Mas é um processo de aprendizagem. Então eu agora só escrevo com letra de forma, daqui a pouco eu vou começar a usar bastão, para eles irem identificando outras. Vocês podem perceber até no Class 1, é só a de forma, né? Toda maiúscula. Daqui a pouco eu começo a intercalar, começo a utilizar a letra cursiva também, porque eles precisam reconhecer, né? Eles precisam fazer a leitura de todas, até o final do ano, né? E aí a escrita é treino, vai conquistando, né? A gente faz um trabalho paralelo para a escrita, mas esse ano não vai ser meu foco a escrita em cursiva. Pode ser por isso que eu se eles perguntei, estiverem rendendo bem no final do ano, até faço, mas não vai ser meu por isso foco. que eu perguntei do material de apoio, porque a Manuela, quando ela entrou no primeiro ano, ela já veio de uma bagagem escolar diferente da escola pública, ela já veio pré-alfabetizada praticamente. Então, ela já sabe, eles fazem, né, educação infantil. Então, ela já sabe escrever letra cursiva, letra de forma, ela já veio já com uma bagagem, já sabendo ler praticamente. Então, quando ela vai fazer a atividade no caderno, mãe, vou colocar a data. Então, ela já faz com letra cursiva. Aí, ontem, na atividade do Carinhoso, ela quis escrever com letra cursiva, só que ela tem coisas que ela sabe e tem coisas que ela não sabe. Ela falou, não, vou escrever assim, vou escrever assado. Eu falei para ela, não, ou você escreve com letra de forma, ou você escreve com letra cursiva. Exatamente, é usar uma só, isso é importante. Eu falei, como você não sabe escrever tudo em letra cursiva, faz em letra de forma. Aí ela ficou brava e ficou aquela coisa lá que eu mandei. Mas por isso que eu falei, seria interessante, mas já que você já vai entrar nisso, eu não vou entrar em questão. Por isso que eu perguntei, seria interessante de repente comprar um caderno que tem aqueles pontilhados para ela passar. O caderno de caligrafia? Exato. Nem sei se existe ainda. Existe. Falei, até teve uma aluna que está indo presencialmente, que ela quer aprender a escrever, e aí ela tinha um caderno, eu passei atividade para ela, né? Não tem aversão, é treino mesmo. Como eles ainda não têm noção de espaço, é que assim, a escrita cursiva, da letra cursiva, ela demanda uma atenção, e inclusive a gente trabalha uma parte do cérebro que nenhuma outra coisa faz, né? Por isso que eu falo, a gente não vai abolir a letra cursiva tão cedo, né? A escrita, porque ela é muito importante. Mas é que a gente hoje está com outras prioridades, tá? Sim. Então, qual que é a nossa prioridade? Ele tem que ler. Eles vão ter que, lógico, entender o que estão lendo, né? Tem que ler, viu, dona Manuela? Viu, dona Manuela? Tem que ler. Então, tem que ler. E eles têm que reconhecer
né, os diferentes tipos de letras apresentadas. Ele tem que ler qualquer letra, porque na hora que você fala assim, eu sei ler, mas você dá um negócio com letra cursiva, ele vai falar assim, não sei ler isso, então não é isso. Então você sabe ler ou você não sabe, não tem que saber ler alguma letra. Então tem que ler todas as letras, né? Tem que saber ler de qualquer forma que o texto está sendo apresentado, desde que seja em português, é claro, mas tem que saber ler. Então, assim, isso não tem acordo. Agora, a escrita, o tipo de letra, para mim, não é o foco. O meu foco na escrita é a estrutura textual. Eles precisam conseguir produzir e organizar um texto. Então, esse o meu foco de escrita é isso, tá? É nessa organização. Então, a letra que vai usar, lógico, a organização, né, dentro da linha, um capricho na escrita, facilita, porque a gente não escreve para a gente escreve para o outro. Né? Então, quando a gente está escrevendo para alguém ler, para alguém entender. E se você não escreve de uma forma organizada e legível, você está escrevendo por escrever, aí você está escrevendo sem sentido. Né? Então, por isso que precisa estar legível, estar, né, numa organização que uma outra pessoa consiga ler. Ela está ouvindo. Eu estou percebendo. A Letícia também está ouvindo. Então precisa, né, ler e precisa escrever. Tá bom? Tanto é que eu ia até comentar com você. A Letícia, numa parte assim, a minha mãe incentiva muito. A minha mãe fica brincando com ela de ficar lendo o que aparece na televisão, e ela tá, mãe, agora deixa que eu vou tentar ler sozinha. Aí, quando tá no caminho da escola, ela fica olhando as placas, mamãe, eu vou ler aqui para você. Aí ela começa lendo aí comigo. Aí, quando ela tá com dificuldade, eu ajudo ela. Aí que me deu uma placa aqui no portão, aí ela falando, aí ela pegou, começa, aí eu falei assim, mas você tem que apontar as palavrinhas certinhas no que você tá lendo. Aí ela vai apontando e vai lendo. E a parte da cursiva, ela mesmo que quis aprender, porque o ano passado ela viu uma amiguinha que estava fazendo cursiva, ela, mamãe, me ensina que eu quero também fazer. Então, ela mesmo que pegou o ritmo da cursiva. Não, tudo bem, não é um problema. Só tô falando que esse, né, precisa saber ler mesmo. Tá e bom? aí, como a gente já até tinha conversado a respeito dela, que ela ainda apresenta dificuldade e tudo, como eu até te expliquei, o ano passado ela também ficou muito assim, acabou perdendo muito conteúdo, porque logo quando ela começou a escola presencial, entrou a pandemia, como devido a ela ter ficado internada. Então, não foi muita coisa que ela pegou muito assim para aprender. Aí o restante foi tudo remoto. Então, algumas coisas eu consegui ensinar, a professora do ano passado também me ajudou bastante. Ajudou, que bom, né? Que bom, e assim, aos poucos, a gente vai fazendo ela... Né? Gente, Ela acabou de responder aqui, ó. Como é que é? Ali. Ela tá brincando aqui de jogo da memória aqui. A vovó também ensina, né? A vovó ensina. A vovó ensina. Tá certíssima. Bom, gente, é treino mesmo, é um exercício, a gente está num processo diferente, né, do que a gente estava acostumado em relação ao ensino, sai da rotina, tá todo mundo se adaptando, mas já tá um ano, mas é um ano. A gente, ano passado, foi no susto, esse ano já era para estar organizado. É isso que a gente cobra. Essa falta de organização não é da escola, né? Porque a gente segue orientações acima, né, da direção da escola. Então, essa falta de organização, ela vem de cima, né? Então, os professores têm se virado. Não estou puxando a sardinha para o meu lado, não, mas é que, assim, os professores têm feito, né? Eu vejo os meus colegas de trabalho fazendo isso em casa ou presencial, cada um tentando da melhor forma possível atender do melhor jeito. Então a gente vai se adaptando. Essa turma, né, a gente fez aula no Meet, estava dando certo. Então vamos tentar retomar isso de alguma forma. Então vou pensar isso também com carinho para que a gente tenha bons resultados até o final do ano. Tá? Acho que é esse o nosso objetivo mesmo. O melhor atendimento para eles. Né? Quando a proposta do ensino presencial agora ela deu uma organizada, né? Mas antes era bem assim, do tipo, a gente está recebendo as crianças, de que jeito? Cada dia era um professor que dava aula, porque a gente, né, tem um professor que está lá, tem um professor que não está. Então, assim, atender as crianças presencialmente, no início, as aulas online estavam muito mais produtivas do que as presenciais. Hoje elas estão equivalentes, mas
as online estavam muito mais produtivas, porque tinha uma sequência, porque eu sempre que dava, né? E presencialmente tinha uma variação de professor, e aí a gente sabe que mesmo com a mesma atividade, a intervenção do professor é diferente. Então, assim, eles voltaram assim, vamos voltar porque os pais querem que voltem, mas não deram qualidade de ensino. E aí a gente fica lá na escola, né? A direção se contorcendo para atender o maior número de crianças possíveis presenciais, os professores que estão lá tentando fazer um trabalho decente para quem vai e manter um trabalho também, né, decente para quem está em casa, né? Então, assim, a gente está junto, a gente sabe da necessidade da escola para essas crianças, sabe da necessidade da convivência para o desenvolvimento deles, para o crescimento deles em relação ao ensino-aprendizagem. Então, assim, tudo isso a gente sabe, tá? E não estou falando estou incluindo os professores, incluindo a coordenação, incluindo a direção, porque todo mundo sabe que se todos estivessem na escola, a aprendizagem seria muito mais efetiva. Só que não dá, hoje é inviável. Né? Então, a gente está aí adaptando, tentando atender da melhor forma possível a todos, para que o prejuízo seja menor, porque o prejuízo ele já existe, né? Então a gente está querendo diminuir esse prejuízo para que, né, esse ano eu não acredito que a gente retome, que a gente precisa de 75% da população vacinada, não acredito que isso vai acontecer tão rápido, então eu acho que talvez a gente o ano que vem tenha uma vida normal, né, o mais próximo disso. Então a gente vai não adianta lamentar o que já foi, a gente vai ter que buscar e correr atrás do prejuízo e do jeito que a gente pode. Ah, mas é ruim assim? Mas é o que a gente tem hoje. Então, o que dá para a gente fazer? Não adianta a gente falar, mas eles precisavam. Eu precisava estar na escola, eu também precisava estar com todos eles, entendeu? Tenho até saudade da barulheira que eles faziam junto, eu não tô nem acreditando. Eu tenho saudade do silêncio em casa. Nem me fala. Eu falei, acho que eu vou ter saudade. Eu acho que eu vou. Só que agora eu tô acostumando com um pouco barulho. Já vai muito tempo, já não vou acostumar mais com eles fazendo barulho. Mas, enfim, entendeu? Eu quero que a gente entenda o lado dos pais, né, dessa dificuldade de estar junto, de ter outras responsabilidades, de trabalho, de casa, e ter que dar essa atenção para ele. A gente está arrancando os cabelos em casa com os filhos, você não é a única, Ana, todas estão. Isso não é um privilégio seu. Tá? Então, assim, isso tá todo mundo que tá com criança em casa, tá arrancando os cabelos, né? Porque é isso, a gente não tá acostumada também com eles o dia inteiro, não está acostumada a ter que ensiná-los. Porque assim, a gente já ensina tudo, né? Mãe ensina tudo, tem que ensinar a comer, tem que ensinar a andar, tem que ensinar a dormir, tem que ensinar. Agora tem que ensinar, tem que alfabetizar, tem que ensinar matemática. É duro também, né? Então, eu super entendo o lado de vocês e eu quero que vocês entendam o lado da escola também e de que a gente aceita sugestões, sim, né? Hoje a Ana deu essa orientação, né? Poxa, legal, a aula faz diferença na rotina dela? Faz? Então tá, então vamos tentar adequar isso. Espero que seja possível, né? E vou fazer o possível para atender essa necessidade. Agora, a gente tem restrições, né? Então aí eu preciso da compreensão de vocês também. Tenho tido sempre, desde do início do ano que a gente está junto desde março, então tenho tido essa compreensão de vocês. Mas, enfim, espero que continue tendo, tá? Para que a gente trabalhe junto para o bem deles mesmos, tá bom? Não, tá tudo certo. Continuo. Juliana, eu preciso sair porque eu preciso terminar de me arrumar para ir trabalhar. Finalizando eu também, Tati. Específica da Letícia? Não. Já encerradíssimo. Depois a gente vai marcar uma reunião, tá? Não esqueci de você, não. Mas é encerradíssimo. As informações que eu tinha para passar, já passei. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode ficar à vontade de sair, Tati. Tá bom, obrigada. Tchau. Aí amanhã ela participa da aula. Isso, eu passo o horário direitinho e o link para vocês no Meet. Tá bom, obrigada. Tá bom? Tchau. Tchau. Não, para mim também, professora, acho que já encerrou. Eu tenho só a questão que eu queria te perguntar é essa dificuldade de fazer com que ela entenda que é importante ela fazer os exercícios, que ela tem que manter uma rotina, que ela precisa fazer as atividades. Não fez hoje? Tudo bem, aconteceu alguma coisa. Porque eu estou me desdobrando, porque eu tenho que fazer, eu trabalho remoto, às vezes eu tenho que ir até o escritório, ela tem que ir comigo, então a gente tem esse buraco no horário que às vezes faz com que ela perca as atividades. E é nesse perder as atividades que as coisas vão se acumulando. E aí vem a preguiça, a vontade de não fazer. Olha, Ana, eu tenho feito o que funcionou com meu filho, talvez que é uma dica. Não, porque assim, você tem que fazer tantas atividades até o final da semana.
Então, assim, se você deixar acumular, chega na sexta-feira, você vai ter que fazer. Então, você quer fazer tudo na sexta? Uma hora você vai ter que sentar e fazer. Com ele funcionou, talvez, né? Então, assim, ele não queria deixar acumular, então ele ia fazendo um pouco por dia. Na verdade, era lição de casa, no caso dele, né? Então, assim, a gente vai criando estratégias para que aquilo funcione. Vamos ver se as aulas talvez animem um pouco, né? Não vou conseguir dar aula das 7 ao meio-dia para eles, tá? Sim, Mas a gente tinha, como eu estava fazendo, das 7h30, lembra? Porque aí eu até chego, eu às consigo 10. organizar até a hora do intervalo, porque aí eu já consegui. Enfim, a gente pode ir tentando, ir ajustando e vocês me dando esse feedback do que está rolando, o que está funcionando, o que está sendo útil e, enfim, tá bom? É. E Não, mas esse retorno de vocês do que é válido, né, do que é importante, é muito bom. Eu tô com. Rosiane Santos, eu não sei, alguma mãe que está aqui, agora que eu vi. não sei quem é. Tem uma Rosiane. Eu também não sei. Não tenho Oi, nenhuma. professora. Oi. Tá me A ouvindo? Rosiane é a mãe do Miguel? Sou a mãe do Miguel. Do Miguel. Então tá bom. O Miguel assistiu algumas aulas também online, né? Mas faz as atividades pelo Classroom. Então é uma criança que está no ensino remoto também, né? Tem Sim, alguma ele tá dúvida, no. Rosiane? Então, é a mesma coisa das outras mães. A mesma O queixa. Miguel, assim, ele é ao contrário, né? Tipo, se tiver no computador, ele quer fazer, porque é mais cômodo, né? Quando tá no caderno, ele não quer. É, Ele quer o mais prático, na verdade. Só é. que a minha dúvida é assim, você fala uma letra, ele acha que é outra, tá bem difícil. Então Sabe, precisa. essa questão de saber qual letra que é, ele entende algumas, o alfabeto inteiro, faz o nome dele, algumas palavras, né? Não sabe fazer letra cursiva nenhuma, Não é tem só letra problema. de forma mesmo, e às vezes faz uma maior que a outra, tudo na preguiça, né? É. Ele tá com Vocês, bastantes vocês têm atividades uma. Vocês a têm uma ser atrasadas. desvantagem, sabe, Rosane? Porque não é que na escola tudo é mais fácil, mas é que quando é isso que acho que a Ana, né, se queixa. Quando você está dentro da escola, ele já está preparado, ele sabe que ali ele tem que fazer. A gente tem crianças em vários momentos, eu não sei se é o caso do Miguel dentro da sala de aula, além da Manu, porque eu não conheço eles dentro de uma sala de aula, né? Mas a gente sabe que isso acontece. A gente sabe Então, que eles não estão fora, então é isso, eu tô de férias, né? E é muito mais difícil em exatamente. casa. Em casa ele quer ficar vídeo no YouTube, ele quer jogar É, videogame, que eu já. Aqui em casa, o videogame é só de final de semana, e eu falo, você tem que fazer as atividades da escola, porque você não tá de férias. Só é. que assim, ele não chega ao ponto de, ai, eu vou chorar, não. Mas ele faz assim, ai, Porque ele mãe, não é no descobriu isso como caderno ou é no recurso ainda. computador? Ele É, fica assim, ele escolhe. aqui é dor de barriga, dor de cabeça, você tá me matando, eu tô sofrendo. Ai, tô É. com falta de ar. Aí ela usa o problema respiratório que ela tem para dizer que ela tá morrendo. Ai, tô com falta de ar. Tiar, Ai, que não sei o quê. usada. É, o Entendeu? Aí eu Miguel, falo, se você não fazer o exercício, você vai ficar sem tablet. Ah, você é uma chata porque eu sou filha única, porque eu não tenho ninguém para brincar, porque ela usa um artifício que te convence de uma forma, assim, gente, eu sou a pior pessoa do planeta, então. o Miguel, Eles como estão, ele é eles muito estão. tímido, ele trava, assim, ele trava. Ele até então, que às vezes eu deixo a câmera desligada, microfone, mas ele Deixa. tá na aula. Mas assim, Mas às ele vezes eu fica com uma pergunto, né? cara Falei, Miguel, você tá emburrada, aí? porque ele fica com uma cara emburrada, eu falo, Miguel, que é isso? Mas assim, ele não presta atenção, fala, a aula é sua, não é minha. É isso Porque aí. as atividades eu tenho que ler para ele, porque ele não entende direito, aí eu É. tenho que explicar de novo. É bem difícil. Por isso que ele tá com bastante atividade atrasada. Mas porque a minha rotina, eu não tenho uma rotina. Então fica um Ninguém pouco difícil. Se conseguiu você manter uma conseguir rotina. fazer essas aulas programadas, para mim vai ser ótimo. As aulas pelo Meet, você também acha interessante, então, Rosiane, a gente retomar? Sim, até então que as Tá, aulas que você fez, que assim, colocando o link perto do horário, eu não consigo entrar. Porque eu já me planejei pro dia, né? Porque eu entendi. trabalho na É, rua. tá. Tem Agora, que se ser for antes mandar pelo menos mesmo. um dia antes, eu já me programo, já converso com ele, já acordo ele cedo, que é uma coisa que ele não gosta também, acordar Tá. cedo. Ah, em casa é a mesma coisa. Meio-dia é cedo ainda para ela. Exatamente. Aí pra ele não ficar com Não, essa tá cara bom. emburrada na câmera, eu falo pra ele, olha seus amigos, tudo lendo, tudo participando, e você aí com cara Ele não feia. quer participar. Não quer.
Não, mas pode deixar. Vou tentar organizar isso direitinho e já deixar esquematizado para vocês se organizarem, tá? E vou informando. De qualquer forma, então, amanhã a gente faz uma aulinha às 8, tá? Então, as atividades de amanhã, que já estão programadas para serem postadas, amanhã é português e matemática. Tem mais alguma coisa, eu acho. E aí a gente... não lembro agora, mas já está esquematizada a aula de amanhã, e aí acho que é só português e matemática. E aí eu faço com eles, então. Então, a gente entra às 8, vou mandar direitinho no grupo, porque eu vou estar em casa, né? A gente não vai ter aula presencial, então é tranquilo. Fazer aqui em casa é tranquilo, porque a minha internet aqui não oscila, eu não tenho que atender alunos presenciais, então é bem tranquilo. Essa aula, quando eu estou só com eles, é bem tranquilo. Aí a gente começa às 8 horas e faz as atividades até finalizar. Né? Eu acredito que até às 10 a gente deve finalizar. De repente a gente faz português, dá um intervalinho de 10 minutos, faz que eles conversam um pouquinho, e aí faz a aula de matemática, tá bom? Tá e aí bom. eu coloco o link lá no grupo, e 15 minutinhos antes, para quem já quiser ir entrando, tá joia? E a gente se vê amanhã, então. Tá bom, então, Pro, foi ótimo, Ficamos obrigada. por aqui, imagina, é bom ter vocês, pena que não entrou mais gente, né? Porque aí essas outras opiniões são importantes também. Mas tudo bem, eu gravei a reunião, tá? Essa reunião é para ser divulgada, inclusive, para os outros pais ficarem a par do que foi discutido, tá bom? Tá bom, então, gente, obrigada. Bom dia a todos, obrigada, Ulisses, obrigada, Márcia, também, por estarem aqui com a dia. gente. Obrigada, bom Tchau, dia. tchau, gente. Bom dia, tchau. Tchau.